Vamos abrir o noticiário hoje falando da CPI da Lava Toga. Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal, vai contar agora pra gente por que esse assunto aí tá dando tanta polêmica, dividindo opiniões na base de apoio, inclusive, e aí sim é um foco importante da gente ter aí, Zé, na tua observação, na própria base do presidente Bolsonaro. Bom dia, Zé. O PSL está em pavorosa aqui. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Seja bem-vindo aí, Caio. Olha, Edgar, a história é a seguinte: esta CPI para investigar o judiciário é polêmica por natureza. Muitos aqui dizem que um poder não pode investigar o outro, mas é a senha para falar de impossibilidade de ir atrás de erros, ou seja, de crimes. Há toda uma torcida para que a CPI seja instalada e não vejo nenhuma outra solução. Há uma vontade, mais dia ou menos dia, a CPI será, portanto, instalada no Senado Federal. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, já arquivou um requerimento de CPI, já houve retirada, a senadora juíza Selma saiu do PSL exatamente por conta de um trabalho ali do senador Flávio Bolsonaro contra a CPI, quer dizer, provocou uma confusão geral, dividiu o PSL. Para você ter uma ideia, Edgar, da temperatura das coisas, o senador Major Olímpio do PSL, né, que é a favor da CPI Lava Togas e acha estranho que o senador Flávio Bolsonaro trabalhe contra a CPI, ele chegou a dizer hoje que quer que o Flávio Bolsonaro saia do PSL. Ele disse que ele, o Major Olímpio, e a juíza Selma estão do lado certo porque fizeram uma campanha contra a corrupção, fizeram uma campanha pela moralidade nas decisões e que o incomodado aí no caso seria o senador Flávio Bolsonaro, que telefonou com palavras duras aos senadores, como quem fala com o subordinado. Isso provocou uma confusão danada. Agora, veja bem, ministros do Supremo também atuam no Senado Federal. Ligam para líderes, para senadores e pedem a impossibilidade desta investigação. Eu não sei, Edgar, exatamente qual é a dificuldade, o medo que os ministros do Supremo têm desta investigação, né? Pois é, Zé, uma ótima pergunta a se lançar. Você veja, há um passado recente, aí, porque se eu não estou enganado, meados de maio, dia 16, 17 ali, você se lembra, Zé, daquele texto conclamando, o próprio presidente propagou um texto do WhatsApp, de uma figura também que era já da política, também um quadro do PSL do Rio de Janeiro, convocando ali as manifestações pró-governo e que foram vistas ali pelos grupos radicais, foi um ensejo, na verdade, para os grupos que defendem o bolsonarismo mais radicais, como uma possibilidade de ataque às instituições, né? O próprio Congresso se discutiu muito isso, era aquele momento da briga também, publicizada ou pelo menos bate-boca, publicizado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, com o Jair Bolsonaro, falava-se em fechamento do STF, tinha todos os mais radicais, ficaram inflamados com aquele texto ali, quando o Bolsonaro disse que não podia governar, frente a essas forças ocultas, se não me engano foi esse o termo utilizado na época, que atuavam contra uma maneira diferente de governar, né? E aí... o alvo ali, o alvo não seria exatamente o Supremo, né? A CPI, Edgar, a indicação, o endereço certo é o presidente Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Sim, que agora vê-se ali enredado também numa situação em que suspende as investigações, das quais incluem aí o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. É toda uma trama complexa e que eu acho que encontra ali exatamente um terreno fértil para essa divergência entre os quadros que formam a base do governo. Você vê, o que o Major Olímpio fala, Zé, defendendo aí a saída de Flávio Bolsonaro do partido, é o sinal máximo. Eu vi você falando no Jornal Nacional dessa cisânia aí dentro da base aliada, né? Exatamente, dividiu, o PSL já está mesmo rachado, dividido, existem ali cicatrizes que não serão curadas, viu, dentro do próprio partido. Entre elas é a saída da juíza Selma, que é considerada lá no Mato Grosso o Sérgio Moro de Saias,
e ela vai para o Podemos, Edgar, que está galvanizando ali esse interesse de investigação, defesa da Lava Jato, e vai se tornar o maior partido do Senado Federal, quebrando a hegemonia do PMDB aí de décadas, né? Desde a redemocratização, o PMDB sempre foi o maior partido do Senado Federal. E o Podemos é que entra nesta lacuna aí, já que não existe lacuna em política, quando abre uma porta, né? Ou alguém entra. Então, isso já provocou consequências práticas, políticas, que é o crescimento do Podemos e que se transforma dia a dia nesse partido que representa o que na campanha foi defendido, né? E dentro do PSL também essa divisão. Hoje o Major Olímpio foi bem ácido com o senador Flávio Bolsonaro e já há indicações de que ele pode sair do PSL. Tá certo, Zé, obrigado pelas suas informações, bom trabalho aí em Brasília, qualquer coisa é só chamar, meu camarada, abração. Muito bem, obrigado, bom dia a todos. Ô Caio, uma das bandeiras mais fortes, evidentes ali na campanha do presidente Bolsonaro foi essa questão voltada ao combate à corrupção, né? Como é que fica? Você, inclusive, foi crítico em vários momentos aqui de vários quadros do STF, né? Dos ministros e tal. Como é que, na tua visão, fica frente a essa circunstância, essa fotografia de momento envolvendo essa rachadura na base aliada, principalmente quando o assunto envolve ali e coloca no epicentro, digamos, dessa, talvez, crise, posso chamar de crise, o STF? Eu acho assim, a vantagem de ser coerente é que a gente não precisa ficar fazendo ginástica retórica, né? Então, assim, com um certo perdão aí pela autorreferência, eu queria chamar a atenção do ouvinte para uma fala minha de 24 de julho, está disponível no YouTube, no vídeo aqui do Morning Show. O título é o seguinte: a prisão e a atuação dos suspeitos de hackear Moro e Dallagnol. Eu disse o seguinte, abre aspas, Glenn Greenwald é diretamente beneficiado pela liminar de Dias Toffoli sobre o caso Queiroz Flávio Bolsonaro, que suspendeu as investigações provocadas legalmente pelo COAF. Mas esse país não é para amadores. A decisão também pode beneficiar as esposas de Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que estão às voltas com a Receita Federal. Estão todos de mãos dadas. Toffoli, Gilmar, Flávio Bolsonaro, Queiroz e Glenn Greenwald. E o que, aqui terminando as aspas, né, o que representam em última análise essas figuras? São as elites, né, são, ou melhor, as oligarquias, né, respectivamente, da justiça, da política e da mídia. E qual que é a narrativa pró-elite, pró-establishment, pró-oligarquia? É que a CPI da Lava Toga é inconstitucional, que ela não vai ter efeito jurídico, que ela trava a pauta do Congresso e que ela pode engolir a Lava Jato. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu acho que é o mais fácil da gente desconstruir diz respeito à constitucionalidade, né? O parágrafo 2º, né, do artigo 58 da Constituição, ele fala das atribuições, obviamente atribuições constitucionais das comissões parlamentares. Aí você vai no inciso 3, 4 e 5, ele fala o seguinte: quais são as atribuições? Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas e, finalmente, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Vou repetir isso: qualquer autoridade ou cidadão. Então, não há que se falar em constitucionalidade. Sobre o efeito jurídico, que ele diz ser nulo, aqui a gente tem que lembrar o que é uma CPI, né? Uma comissão parlamentar de inquérito, né? Portanto, o que é inquirir? É perguntar, é indagar, traz consigo a noção de investigação. E o que diz o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição? Abre aspas. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, sendo suas conclusões encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Portanto, a CPI ela produz o relatório, ela encaminha para o MP, que oferece a denúncia perante o juízo. E quem que julga o STF? O próprio STF. Eles vão se condenar? Provavelmente não. Mas qual que é o único mecanismo de controle democrático, né, inscrito na Constituição ao STF? É justamente o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que requer 2/3 de apoio no Senado. Portanto, sem um escândalo nacional que mobilize a opinião pública, isso é impossível. Tanto que o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele está sentado em cima de 3 pedidos de impeachment bem fundamentados contra o presidente do STF, o senhor Dias Toffoli. Então, assim, é para isso, pessoal, que serve uma CPI. É montar um circo que só depende do apoio de 1/3 dos senadores. Aí é questão de apurar os fatos, escancará-los aí perante a opinião pública nesse grande teatro que é Brasília. E vamos lá, recordar e viver. Foi assim que começou o desmonte do Mensalão,
com a CPI dos Correios. O terceiro ponto é que a Lava Toga ela travaria a pauta do Senado, especialmente a reforma da Previdência. Agora, desde quando que uma única comissão consegue inviabilizar a aprovação, enfim, de outras pautas? Isso não faz sentido nenhum. Existe um esforço nacional pela aprovação da nova Previdência e é uma questão que vai passar porque tem que passar. E vamos atentar para o maquiavelismo desse argumento, né? Então a gente deixa de investigar aí os abusos de autoridade, os crimes de responsabilidade da cúpula do judiciário, porque para governar a gente precisa atuar em conluio com um sistema podre. Isso é o velho presidencialismo de coalizão, não é a tal da nova era que foi tão amplamente prometida e divulgada. E aqui nesse momento eu queria recomendar para o ouvinte da PAN que assistisse a um vídeo visceral do youtuber Nando Moura sobre esse assunto. O vídeo se chama Lava Toga. E assim, é nítida, é patente a indignação dele que é bem genuína. Deixa eu te perguntar uma coisa, você colocou vários personagens aí, Caio. Eu vou passar pro Adriles logo mais, tá aqui com a gente. O Flávio Bolsonaro também entra nesse ponto e eu acho que ele é crucial entrar aí. A observação pela ótica do que está acontecendo agora, inevitavelmente deve passar pelo Flávio Bolsonaro. Você falou do Gilmar Mendes, implicado aí também com talvez interesses próprios, se eu fiz a leitura correta do que você fez, o próprio Dias Toffoli ali, o jornalista Glenn Greenwald do site The Intercept, mas o personagem que está causando essa cisana, haja vista aí o comentário do Major Olímpio, que o Zé trouxe pra gente como destaque aí, dizendo que ele deveria, na verdade, em última instância, sair do partido, né? Ele é um personagem principal. Como é que ele fica nessa visão e nessa tua observação crítica quanto ao que está acontecendo e mais especificamente na aprovação ou não, que isso ande para diante ou não a CPI da Lava Toga? Não à toa, né? Eu citei o nome dele 2 vezes. O que a gente tem que tomar cuidado é justamente com uma linha narrativa que vai beneficiar as elites, e tanto interessa se elas são elites do lulopetismo, elites do bolsonarismo. Isso é indiferente, né? O slogan de campanha que elegeu esse novo governo é Brasil acima de tudo, não Bolsonaro acima de tudo. E só para fechar o quarto ponto, né, que esse também é muito importante, que é essa falácia de que a Lava Toga vai engolir a Lava Jato, né? Não tem como. Não tem, isso é impossível, porque a matéria-prima de uma CPI, qual que é? São os fatos e as provas, não são opiniões e narrativas. Então, a Lava Jato, e aqui eu vivo sustentando isso, não cometeu ilegalidades incontroversas, mesmo que as mensagens publicadas até agora pela imprensa militante fossem todas verdadeiras. Quem tem medo que se apure a verdade, né, Edgar, são os corruptos e os mentirosos. Então se apoia, assim, você tem uma visão crítica que apoia então a CPI da Lava Toga. Com certeza, e não só isso, né, é coerente com tudo que eu já defendi aqui até agora e coerente inclusive com o mote bíblico da campanha, né, João 8:32, né, e conhecereis a verdade vos libertará. Ô Adriles, você está ouvindo toda a nossa conversa aí, quero saber o que você pensa, o que você pode acrescentar sobre tudo isso. Bom dia. Bom dia, querido. Olha, primeiro eu tenho que sair um pouquinho da pauta e agradecer o elogio efusivo e merecido que o Caio Coppola fez a mim e responder com desaforo afetivo. Eu vim dizendo que é um comentarista, não é um jornalista, mas ele é um perfeito, um dos maiores, mais brilhantes jornalistas do país. Isso é que muito escarafuncha, destrincha e revela o teor da notícia para um pensamento muito maior. Comentarista só se ele for do tipo do Platão que comenta Sócrates, entendeu? Para com essa bobagem. Agora vamos para a pauta. O Caio disse bem, e eu concordo com ele, que a CPI realmente, efetivamente, ela vai gerar muito pouco efeito. Porque, em última instância, quem vai apurar os efeitos da CPI é o próprio STF. O próprio STF é o próprio lobo, quer dizer, o próprio lobo julgando a si mesmo. O efeito prático e objetivo da CPI é dar visibilidade popular exatamente aos eventuais e supostos desmandos do STF. Eventualmente, medidas mais efetivas contra a possibilidade desses desmandos são mais interessantes, tipo a revogação da absurda PEC da bengala, né, que deixa os ministros praticamente ad eternum lá, ou o próprio impeachment, o pedido de impeachment protocolado pelo Modesto Carvalhosa dos ministros Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Eles estão dizendo que vai travar a CPI, né, a Previdência e a Lava Jato. Olha, o Gilmar Mendes já disse escancaradamente que quer travar a Lava Jato.
entendeu? Já disse escancaradamente que vai votar pela parcialidade do Sérgio Moro, porque ele teria um juízo antecipado de valor em relação aos seus julgados. Outro ponto que o Caio não salientou, eu gostaria de salientar aqui, é a preocupação de alguns próprios bolsonaristas com um conflito direto entre o presidente, entre o governo executivo e o STF. Ora, o pressuposto principal da democracia é exatamente uma relação tensa entre os poderes. Não de desaforo, não de desacato, não de ataque às instituições umas às outras, mas os três poderes têm que ficar em permanente tensão, senão vira um conluio. Aquilo que se chama de diplomacia histórica no Brasil é muitas vezes confundido e é, de fato, um conluio entre os poderes. E a personagem do Flávio Bolsonaro é muito emblemática nesse sentido. Infelizmente, o Flávio Bolsonaro ele é alvo de investigações complexas, cujo ministro Dias Toffoli tomou uma decisão de suspender o negócio do COAF lá, e que beneficiou diretamente o Flávio Bolsonaro. E tem a questão do procurador Aras, que teria suspeitamente, mais uma vez, entrado para defender esse tipo de conluio não tenso entre os poderes. Agora, eu não sei por que os ministros do STF têm essa percepção divina deles mesmos, meu Deus. A CPI, se ela não vai dar em nada, qual que é o problema? Qual que é a inconstitucionalidade? Inconstitucional, para mim, é juiz ter relação espúria com parente de réu. Inconstitucional, para mim, é a doutrina de soltura, de complacência a bandidos só de elite, que o doutor Gilmar Mendes soltou vários. São as relações, a censura de matéria de jornal, que fala sobre eventuais desconfianças da mulher do presidente do STF. É isso que deveria ser, pelo menos, inconstitucional, né? O que eu acho, sinceramente, é que fica essa suspeita de um conluio entre as partes do governo dentro de uma democracia. Eu acho que a tensão é válida, é sustentável. A CPI, ainda que não dê nada do ponto de vista jurídico, é fundamental para dar visibilidade, como o Caio bem salientou, para formar um circo. A CPI é muito mais informativa do que efetiva. Ela gera informação, ela gera a percepção do público em relação ao que está acontecendo. É isso. Vai lá.